Olá, como é que vocês estão? Né? Estão aproveitando aí essa disciplina, lembrando, relembrando, aprendendo tópicos da língua portuguesa. Agora a gente entrou nessa fase um pouco mais gramatical e hoje a gente vai falar um pouquinho das inadequações entre a fala e a escrita, tá? A língua portuguesa tem algo muito particular que são palavras escritas da mesma forma, né? Aliás, escritas de formas diferentes, mas que se falam da mesma forma, e aí você, na hora de escrever, tem a dúvida e geralmente não vai buscar o correto, né? Colocando num dicionário, numa gramática online. E aí eu separei, eu fiz aí um repertório mais amplo desse tipo de situação, tá? Então, vamos começar falando do a, simplesmente a, né? Então, a fala, ela é comum para o artigo feminino, do a garota, a casa, a aula, né? Mas ela também pode ser o a com H, por exemplo, do verbo haver, o a com H e acento agudo, que também causa tanto problema para a gente, porque ele é um advérbio, ele se refere em muitas situações ao passado, numa frase de tempo passado. Então, quando você fala assim, eu estudo há 10 anos, esse há, se referindo ao tempo passado, ao período de 10 anos até aqui, ele é com H e com acento agudo. Ele pode ser substituído para fins de interpretação e de conhecimento por faz. Então, faz 10 anos que eu estudo. Então, esse A com H, ele vai ser quando se refere ao passado, tá? E também do próprio verbo existir, que é muito mais formal, não é comum a gente falar no dia a dia, olha, há aula hoje, ou há um bar ali, né? Você fala que tem aula hoje, tem um bar ali, tem um carro estacionado e não há um carro estacionado, mas na escrita mais formal, ele fica bacana, ele fica bem, por exemplo, no futuro, né? Haverá feriado semana que vem. Ele é do verbo existir, vai ter, existirá esse feriado. Então, A com H pode ser tanto se referindo ao passado desse eu trabalho aqui há 2 anos, faz 2 anos, ou pode ser do verbo existir, a aula hoje, tá? O que acontece é que você vê, por exemplo, quando é para usar o a simples, em situações de distância, então quando você está na estrada, por exemplo, e vê lá uma placa, tal cidade, entrada a 1 quilômetro. Eu já vi na estrada esse A com H, esse A com crase, que também não é, o A com H sem acento, o A sozinho. Qual que é o correto? É o A, preposição sozinho. Então, você fala entrada daqui a 1 quilômetro. Tira esse daqui, o A é sozinho, simples, sem acento e sem H. Você está falando de uma distância que você vai percorrer para chegar até o ponto e não se referindo a um tempo passado, tá? Então, o A com H não se usa com expressões tipo daqui a pouco, porque é futuro. Prova será daqui a 1 semana, também não, né? Ele é sempre se referindo ao passado. Outro caso também é o mal, né? O mal com U e mal com L, que a gente tanto briga. E até quem estuda bastante tem que dar uma parada na hora de escrever, porque na hora de falar é tudo igual. Então, tanto eu falar que eu estou de mau humor ou mal-humorada, vai ser o mesmo mal na pronúncia. Mas o que acontece na hora de escrever? A gente tem que fazer uma associação aí de ideias de que o mal com U, ele é um adjetivo, ele é uma qualidade que é o contrário de bom. Então, mal com U é o contrário de bom. Então, se eu falo que ele é bom, o contrário seria que ele é mal com U. Então, ele é um bom pai. Ele é um mal com U pai. O mal com L, ele é um advérbio. Ele dá uma característica de intensidade. Então, olha,
eu comi mal hoje, eu dormi mal hoje, é o jeito que eu dormi. Então, ele é o contrário de bem. Então, se eu dormi bem, eu dormi mal com ele. Olha, ela fala muito bem inglês. Então, o contrário, ela fala muito mal com ele. No exemplo que eu dei de mau humor e mal-humorado, ele também um é com U e o outro é com L. Porque se você pensar bom humor, certo? O contrário é mau humor com U. Então, ela está de mau humor com U. Já estar bem-humorada, o contrário é ela está mal com L, humorada, tá? Então, não é porque são palavras parecidas do mesmo grupo de famílias que a escrita pode ser igual. Não, aqui eu tenho um caso de adjetivo bom humor, mau humor com U. E de advérbio, mal com L e bem-humorado, para fazer essa diferenciação, tá? Temos palavras do tipo, por exemplo, tampouco. É muito comum encontrar em textos, até de pessoas que são estudadas, que têm uma leitura ampla, porque na hora passa mesmo, né? Isso é comum. Nós somos passíveis de erros. Então, tampouco com M, tá? Tampouco é diferente de tão pouco, que são duas palavras. Tão pouco é um comparativo aí, sabe? Eu como tão pouco perto dela, ou eu estudei tão pouco, deveria ter estudado mais. O tão pouco já é outra coisa, quer dizer também não. Então, se eu falo assim, olha, eu não estudo muito, tampouco trabalho. Coisa feia, né? Geração nem estuda nem trabalha. Então, você tem o tão pouco com M, tudo junto, que quer dizer também não. Claro que é bem mais formal, mas muita gente quer escrever desse jeito e acaba trocando pelo tão pouco, certo? O que mais que a gente tem de inadequação aí? Nós temos o senão, né? Famoso senão. Senão, tem o senão separado e o senão junto. O senão junto quer dizer do contrário. Se você trocar essa expressão e fizer sentido, senão tudo junto quer dizer do contrário. Então, se eu digo, por exemplo, eu preciso estudar, vírgula, senão tirarei nota baixa. Ou seja, do contrário, eu tirarei nota baixa. Senão separado é a conjunção do se acontecer alguma coisa ou se não acontecer alguma coisa. Então, se não estudarmos, vírgula, não tiraremos uma boa nota. São separados, que esse se é o que troca por caso. Caso não estudemos, ou seja, se não estudarmos, não tiraremos nota boa. Então, tem a diferença do senão, que quer dizer do contrário, tá? Dentro disso tudo, tem uma tabela linda aí que eu preparei com coisas do tipo rúbrica ou rubrica, tá? Cuidado, a gente vê muito pessoal falando rúbrica. Não existe este acento no U, é rubrica. Então, você vai lá no cartório, faz uma rúbrica aqui. Não, faz uma rubrica, sem acento agudo, tá? O que mais? Temos expressões do tipo estar quite. Estar quite é singular, é um adjetivo. Então, a gente sempre fala, olha, ela está quites com a justiça. Não, ela, singular, está quite com a justiça. É um adjetivo, tem que acompanhar o sujeito. Ela, quite. Eles, quites. Nós estamos quites. Mas eu estou quite com você. É o tipo de coisa que quem estuda sabe. Talvez você não vá sair falando assim de uma hora para outra, porque outras pessoas podem achar estranho. Mas na hora que você precisar escrever e falar com alguém que entende de língua portuguesa, é a forma certa, tá? E aí eu termino com a grande questão dos porquês da língua portuguesa. Só a língua portuguesa tem 4 formas de falar porquê. Quer dizer, de falar é tudo igual, é tudo porquê. Mas, na hora de escrever, nós temos o porquê junto
o separado, o junto com acento e o separado sem acento. Tem explicação gramatical linda aí no nosso material, mas vamos pensar em traços gerais, qual a diferença, tá? Vou começar com o porquê junto sem acento. Porque junto sem acento, ele é uma conjunção explicativa. Quando você explica alguma coisa, você usa o porquê no meio da frase, certo? Então, olha, eu estudo porque quero passar, certo? Você está dando uma explicação, esse porquê no meio da frase é tudo junto sem acento. Quando a gente foi alfabetizado, nós começamos a estudar gramática, a gente sempre aprendia assim, em primeiro lugar, porquê de pergunta é separado e porquê de resposta é junto, né? Não está errado. Só que esse porquê junto não é só resposta. Você não tem que esperar uma pessoa te perguntar e você responder com esse porquê tudo junto. Qualquer explicação que você dê sobre um assunto, o porquê no meio da frase vai ser junto, sem acento. Do contrário, na pergunta, aí sim, em perguntas em que o porquê está no começo ou não está no final da interrogação, ele é sem acento e separado. Por que você faltou? Por que isso acontece? No começo da frase, ele vai ser sem acento. Já no final da oração, no final da interrogativa, esse porquê tem acento. A gente vai pensar que acento circunflexo no porquê, ele marca final de período, tá? Então, você faltou por quê? Ele vai dar a entonação mais forte e por estar no final da pergunta, leva o acento circunflexo, tá? Então, qualquer pergunta, o porquê vai ser separado. Se tiver no começo ou no meio, vai ser sem acento. Se tiver no final ou sozinho, vai ser com acento. Só que existe esse porquê separado com acento também no meio da frase. É o mais difícil. É aquele em que você usa uma vírgula depois. Então, eu não sei por quê, vírgula, mas ela faltou. A gente vai prestar atenção em uma coisa. Essa oração, essa frase que tem o porquê separado com acento ou separado sem acento, tem que ter esses verbos de pergunta indireta. Eu queria saber, entender, indagar, não compreendo. Então, eu queria saber por quê, separado com acento, vírgula, mas ela não veio. Eu queria entender por quê, separado com acento, né? Não sei por quê, separado com acento. Porém, né? Sempre tem uma exceção, sempre tem um porém, senão seria fácil. Porém, se não tiver vírgula, se não tiver no final da frase, ela vai ficar separada, a expressão, sem acento. Então, eu queria saber por que você não veio. Pensa assim, por que você não veio? É uma pergunta que eu coloco o ponto de interrogação no final. Ele vai sem acento porque está no começo da pergunta. Agora, se eu transformo isso numa frase sem ser interrogativa, vai ficar assim. Eu queria saber por que você não veio. Não tem ponto de interrogação, mas esse porquê é separado no meio da frase. Então, eu gostaria de saber por que você faltou. Tem o verbo saber, é no meio da frase, então ele é separado sem acento, tá? É difícil para mim entender por que isso acontece. Ó, tem o verbo entender, então, por que separado sem acento, certo? E o último é o porquê tudo junto com acento, que é um substantivo. Qual que é a característica do substantivo? Por exemplo, colocar o na frente, né? O carro, o livro, o professor, o porquê. Tudo junto com acento. Que mais? Pode ir para o plural. Então, os porquês. Eu não entendo os porquês da vida, né? Criança é cheia de porquês, ou seja, é cheia de motivos, de questões, de perguntas. Então, quando ele é transformado em substantivo, o porquê, meu porquê, o meu porquê é diferente do seu porquê, tá? Ele vai tudo junto com acento. Então,
guardem este material, que ele é um resumo bacana com os exemplos dessas formas de porquê. E, de novo, comece a utilizar nas suas escritas mais simples, né? Então, tá lá numa mídia, numa rede social, ao invés de colocar PQ como para escrever o porquê, teste-se, treine, comece a usar as formas variadas de porquês, ao invés de ficar só abreviando, porque aí você vai ter uma visão e uma absorção de conteúdo muito mais ampla do que o classe, né? Vai ser extra classe, extra aula, certo? E se precisar, qualquer coisa, a gente está à sua disposição. Então, até a próxima!